Graça e paz, irmãos, muito boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o culto ao Senhor, não é? Nosso culto dominical, que tem já alguns meses, não é? Devido à pandemia, está sendo realizado pela internet, não é? E louvamos ao Senhor por esta oportunidade que nós temos de cultuá-lo, mesmo que à distância. Nós somos a Congregação Batista Luz da Vida, nos situamos ali no bairro do Caçote, somos uma congregação da Igreja Batista da Capunga e estamos mais uma vez aqui pedindo licença a estar com você na sua casa e mesmo que separados, estamos juntos para a glória de Deus. Eu queria que nós pudéssemos, não é, orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de aqui estar. E eu queria que você meditasse para nós iniciarmos este culto neste verso. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Isso está no Salmos, capítulo 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar, queridos, iniciando mais uma vez este culto para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez podemos estar aqui. Te rogamos, ó Deus, que Tu estejas, Senhor, falando ao coração de cada uma das pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando, estão cultuando ao Senhor, servos, ó Pai, que congregam ali na Congregação Batista Luz da Vida, assim como irmãos queridos, ó Deus, que hoje puderam escolher estar conosco, pessoas, ó Deus, a quais nós convidamos para participar do culto conosco hoje. Ó Deus, fala ao coração de cada uma dessas pessoas, ó Pai, onde quer que eles estejam. Por mais que estejam em outras cidades, em outros estados, que Tu possas, ó Deus, falar ao coração de cada um deles. Recebe, pois, ó Deus, a nossa adoração, recebe, pois, ó Senhor, a nossa busca de Ti, que possa ser aroma suave, ó Deus, às Tuas narinas. Te rogamos, ó Pai, essas bênçãos. Te pedimos, ó Deus, que esteja, ó Pai, mais uma vez, te peço, estejas falando ao coração do Teu povo. É isso que eu te peço e te rogo, no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Quero, nesse momento, convidar o nosso irmão Cleito, grupo de louvor, que estará louvando ao Senhor agora. Em Marcos 10, a partir do verso 46, Jesus e seus discípulos estavam saindo da cidade de Jericó. O cego Bartimeu estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que alguém disse que Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Perguntou Jesus: O que quer que eu te faça? Então Bartimeu respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Afirmou Jesus: Vá, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e seguiu Jesus pelo caminho. Então, Bartimeu conseguiu o favor de Deus, a graça de Deus, o milagre, porque ele teve fé. Filho de Davi, sei que estás nesse lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar.
abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que estás nesse lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Amém? Depois desse momento de louvor tão agradável, vamos agora à leitura da palavra de Deus, leitura bíblica que se encontra em Jeremias 29, do verso 1 ao 14. Quem fará essa leitura no culto de hoje será a irmã Josi. Irmã Josi. Graças e paz, irmãos. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra em Jeremias 29, do 1 ao 14, que diz: São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os asilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casa e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz os tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganei com os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes
de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor possa aplicar esta palavra ao seu e ao meu coração. O Senhor bem sabe os benefícios que quer derramar sobre o seu povo. Que nós possamos meditar a respeito dessa leitura bíblica. Quero convidar você nesse momento a, juntamente comigo, orar pelo Brasil. Todos os cultos nós temos orado pelo Brasil em função da pandemia, em função da crise econômica, da crise sanitária, da crise de moral, da crise de valores. O nosso Deus precisa escutar os nossos clamores, irmãos. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos nos aproximar do nosso Deus como nação, para que o Senhor sare a nossa nação, não é? Então vamos orar nesse momento, especialmente pelo Brasil no combate à Covid-19, no combate ao coronavírus. Vamos orar. Ó Senhor, nós te somos gratos, ó Deus, porque Tu és um Deus perpétuo, soberano e que nada sai do controle das Tuas mãos. Portanto, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa nação, Pai. Sara a nossa nação, ó Deus. Que esse povo, ó Pai, possa buscar ao Senhor, que o nosso povo possa render-se aos Teus pés. Que Tu possas, ó Deus, através de cada um de nós, ó Deus, Teus servos, ó Deus, que congregam em igrejas e que se organizam em organizações, que se agregam em organizações, ó Pai, de assistência social, de ajuda social, de formação de pessoas, ó Pai, assim como os nossos seminários, mas também com as nossas organizações nas igrejas, como embaixadores do Rei, como as mulheres cristãs em missão, como os homens, ó Pai, que se reúnem e se organizam, ó Deus, para serem bênção, que nós possamos, ó Deus, cada um de nós compreender o tamanho da responsabilidade que temos, ó Pai, de levantar essa nação com o Teu Evangelho, de proclamar a graça do Senhor Jesus, ó Deus, a mentes, ó Pai, que ocupam-se tão pouco, ó Deus, com a busca do Senhor. Ó Deus, sara a nossa nação e usa-nos como instrumento nas Tuas mãos para que possamos, ó Pai, verdadeiramente alcançar vidas que te buscam e te querem, ó Deus, para transformar a sua realidade, mas não apenas para isso, para buscarem olhar com esperança para a vida, na certeza de que o Senhor Jesus não é apenas uma história de um livro antigo, mas é real e verdadeiro na vida daqueles que o buscam, real e verdadeiro e transformador na vida daqueles que buscam ao Senhor. Te peço, ó Deus, que Tu estejas abençoando a nossa nação, sobretudo, Pai, nesse momento, Deus, em nome de Jesus, nos dá vitória contra esse vírus, nos dá vitória, ó Deus, contra esta situação toda, nos dá vitória contra políticos, ó Pai, que se aproveitam da oportunidade para ganhar dinheiro, para roubá-lo. Nos dá vitória, ó Deus, sobre a doença, ó Deus. Tantas pessoas que nesse momento estão buscando o fôlego de vida, Pai, e não conseguem e dependem de uma máquina para poder sobreviver. Te rogo, Senhor, que Tu possas encurtar os 14 dias do ciclo desse vírus, ó Pai, no corpo humano, e que, ó Deus, as pessoas possam sair dali em breve, mas também na certeza, Deus, de que foi o Senhor que assim o fez. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem poupado a vida de tantas pessoas, de tantos idosos, de tantas crianças, ó Pai, com questões de doenças pré-existentes, ó Pai.
E o Senhor tem poupado, louvamos o Senhor por isso, mas rogamos, ó Pai, que as nossas autoridades sanitárias, médicas, ó Deus, cheguem num consenso, Pai. Possam, ó Deus, utilizar-se de protocolos médicos que venham a beneficiar as vidas das pessoas, abençoar, ó Deus, aqueles que, ó Pai, precisam tanto, Senhor, da tua boa mão, conduzindo-os e dando-os vitória, ó Deus, nessa circunstância de pandemia. Louvamos o teu nome porque tu és soberano, Pai. Sobre as tuas mãos está o poder de fazer todas as coisas. E é neste poder, ó Pai, e no nome de Jesus que nós confiamos. E pedimos, ó Deus, sara a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem, irmãos. Dominicalmente nós temos também agradecido, mesmo que à distância, mesmo sem ter um culto litúrgico presencial, nós temos agradecido ao Senhor por todas as ofertas e dízimos que têm chegado à tesouraria da congregação. Como eu tenho falado sempre, os irmãos sabem, as nossas obrigações elas permanecem independentemente do templo estar fechado ou aberto. Portanto, nós louvamos a Deus pela misericórdia que o Senhor tem derramado sobre a vida da nossa congregação, nos auxiliando, nos ajudando a administração de todas as circunstâncias, de todas as contas, de todas as coisas que nós temos feito e precisamos honrar. Então, louvamos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que derrame sobre a sua vida aquilo que está lá em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e façais de mim prova. E o Senhor tem realmente derramado ricas bênçãos sobre aqueles que assim procedem. Te peço a Deus e rogo a Deus que esteja abençoando, inclusive, a vida daqueles que estão desempregados, a vida daqueles que estão passando por situações difíceis em meio a essa pandemia. Mas vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas que têm chegado até a congregação. E nós vamos orar, não é? Vamos orar agora com a irmã Cristina. A irmã Cristina vai orar pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Santo, justo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, te agradecemos também, Senhor, por tua fidelidade para conosco, meu Pai. Ó Pai, abençoa, Senhor, os dízimos e oferta que será como um mantimento para a tua casa, ó Deus. Ó Pai, abençoa, Senhor, a cada servo teu que tem contribuído, Senhor, e sido fiel, ó Pai, na tua casa, para contigo, Deus. Ó Pai, também te peço, Senhor, para aqueles que estão desempregados, Senhor, abre uma porta de emprego, para que eles possam, Senhor, te honrar, ó Deus, com os dízimos e oferta. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tu estar sempre nos sustentando, ó Deus, mesmo em um meio tão difícil, uma situação tão difícil que estamos passando hoje. Mas obrigado, Senhor, por cuidar de nós e por teu grande amor. É tudo isso que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, passado esse momento de ofertório, não é? Passado esse momento de oração, nós queremos dar alguns avisos tão importantes, não é? para a vida da igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrá-los que não deixe de orar uns pelos outros, não deixe de visitar, você que pode visitar e você que pode receber visita, né? Muita prudência com isso também, não deixe de orar pelas famílias. Ore pela família do irmão Malaquias, ore pela família da irmã Edileuza, de Cristina, ore pela família do irmão Gerson Islam, ore pela família do irmão João Vasconcelos, ore pela família de Claudecir, ore pela família da irmã Maria José, né, seus pais, ore pela família da nossa querida irmã Sônia, que eu estou morrendo de saudade dela. Ore uns pelos outros, orem uns pelos outros, isso é recomendação bíblica. Ore pela família da irmã Laide, não é? Ore por Jacira, ore pela irmã Jacira.
Ore por Alana, ore por sua mãe, Dona Cida, que estão lá em Bizeus, né, o pequeno João Lucas. Ore por todos os irmãos da nossa congregação. Ore por Davi. Me perdoe se eu esqueci de falar nominalmente o nome de alguém, mas não deixem de orar uns pelos outros. Quero pedir que vocês estejam orando, especialmente também, como nós sempre pedimos, pelos profissionais de saúde que têm enfrentado grandes dilemas, dias difíceis, né? Dias de muita tristeza, de angústia, de ver pessoas se perdendo. Ore por essas pessoas, ore pela irmã Jo, pela irmã Priscila, não é? Ore pela outra Priscila, que eu sempre peço oração, é filha da irmã Regina e do irmão Rinaldo. Queria pedir em especial que você orasse por uma moça chamada Mônica, que como é que se diz? Sobrinha da irmã Regina, também lá da Mostardinha, não é? Uma pessoa muito querida, ore por ela. Ore também, meus queridos, pelos enfermos, não é? Eu queria lembrar aqui, nessa pequena lista que eu fiz, da irmã Marlene e da irmã Laodiceia, que são lá membros da Igreja da Mostardinha, estão em tratamento contra o câncer. Ore por elas, em nome de Jesus. Quero lembrar, como eu sempre lembro, da irmã Lia, não é? Esposa do irmão João. Quero que vocês coloquem nas suas orações a irmã Jacira e também dois casais que eu tenho pedido orações por eles. Maurício e Francelício. Maurício é meu irmão, né? Orem por esse casal. Queria também pedir para que vocês estejam orando pela irmã Andréia, que é minha cunhada, irmã de Josi, tá certo? Andréia e seu esposo Alexandre, tá bom? Orem também, queridos, pela família da irmã Débora. Nós sabemos, tem uma semana, um pouco mais, que a irmã Ábia Saldanha, irmã da irmã Débora, faleceu. Então, a família enlutada carece das nossas orações para que o Espírito Santo de Deus console os corações. Em nome de Jesus. Quero pedir, me lembrei deles hoje, por um casal muito querido, que são um casal de missionários da Junta de Missões Nacionais, que estão ali na cidade de... Poxa, fugiu agora o nome da cidade, daqui a pouco eu lembro. Em Alagoas, que é o pastor Agenildo e a irmã Isabel, são missionários da Junta de Missões Nacionais, cidade de Princesa Isabel. Não, desculpe, Colônia Leopoldina. Colônia Leopoldina, portanto, ore pela cidade de Colônia Leopoldina, orem pelo casal de missionários que ali estão. Quero lembrar os queridos também que para o mês de julho, nós estamos iniciando, se você deseja já entregar suas primícias para as cestas básicas que entregaremos no começo do mês de agosto, tá bom? Então, a campanha de julho, sei que eu estou um pouquinho adiantado, mas lembrando você, o irmão Claudeci está à disposição para buscar as suas primícias, tá certo? Então, se você desejar já fazer entrega das suas primícias, só buscar ajuda com o irmão Claudeci. Também quero lembrar que o irmão Claudeci está à disposição dos irmãos para fazer a coleta dos seus dízimos e ofertas e levar até a nossa tesoureira, até a nossa tesouraria. Portanto, se você deseja entregar o seu dízimo, fale no grupo da igreja ou fale no grupo, no WhatsApp, no particular, né, no privado do irmão Claudeci, que ele, assim que puder, estará aí na sua residência buscar o seu dízimo. Se você preferir, você pode entregar também em mãos, né, nas mãos da nossa tesoureira. Queridos, quero lembrar algo especial. O que é esse algo especial? Próximo domingo, deixe-me ver aqui qual é o dia. Em nome de Jesus, nós vamos estar iniciando a nossa campanha de Missões Estaduais 2020. Domingo, dia 5 de julho. 5 de julho, Missões Estaduais 2020. A irmã Ana Paula está preparando o material. Nós vamos receber o material também da nossa Junta de Missões Estaduais, né, que é a nossa AMI, Área de Missões Estaduais. E eu gostaria que vocês já estivessem de pronto orando. Nós vamos estar com a nossa meta de alvo, tá certo? E vamos estar orando pelo nosso Pernambuco, orando pelo nosso querido pastor Samuel Câmara, que é o coordenador de missões estaduais, na realização dessa campanha, na visitação que já está acontecendo nos campos, por cada missionário,
não é? Para que nós possamos estar juntos abençoando o campo. Mês de julho estaremos tratando de missões, que é exatamente o papel da igreja. O papel da igreja é fazer missões. Portanto, esteja orando por isso em nome de Jesus. Guarde esses avisos, esses pedidos de oração na sua agenda de oração e nós vamos estar juntos aí, em nome de Jesus, realizando orando em favor dessas pessoas, dessas circunstâncias, da campanha, né, das primícias e tal. Todas essas coisas nós vamos estar fazendo agora no mês de julho. Então, prepare o seu coração, nós vamos estar tentando trazer também alguns pastores para falar de missões, alguns missionários para falar de missões, mesmo que seja aqui pela internet, nós vamos estar convidando também pessoas a estar conosco para falar de missões, tá bom? Para falar da nossa campanha. Deus abençoe em nome de Jesus. Esses são os nossos avisos. Quero convidar agora o irmão Cleiton, o grupo de louvor, para mais um momento de adoração antes da mensagem. Amém? Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás, pra contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás, contigo eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar, eu só quero estar, eu só quero estar em ti. Eu só quero estar onde tu estás, todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar, leva-me pra onde estás. Oh meu Deus, tu és minha força e minha canção. Quando fraco em tua presença, me sustenta com tuas mãos. Eu só quero estar onde tu estás, morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás, contigo eu quero ficar. Eu só quero estar onde tu estás, morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás, e eu quero ficar. Amém, queridos. Deus abençoe o grupo de louvor e vamos agora para o nosso momento de meditação na palavra de Deus. Amém, queridos. Vamos agora à mensagem de hoje. Eu queria conversar com você a respeito do Salmo 1. Um salmo tão conhecido, um salmo que fala de justos e ímpios, e aí não é o pastor Marcelo que está falando, é a palavra de Deus. E eu queria que nós pudéssemos pensar juntos a respeito do sentimento que o salmista quis trazer quando escreveu esses salmos, esses versos tão profundos,
tão impactantes para a nossa vida, tão significativos para a nossa existência. São salmos de aconselhamento, são salmos de direção, salmos que fazem nós refletirmos em que posição nós estamos, de que forma estamos frutificando, de que maneira nós estamos vivendo aquilo que nós dizemos com tanta clareza, emoção e assim, certeza no coração de que somos cristãos. Né? Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não cai. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ó Deus, nós te rogamos, ó Pai, que tu possas falar ao coração de cada um de nós, ó Deus, nessa noite. Esteja, pois, Senhor, abençoando e falando ao coração, Pai, de cada um de nós. Não me permita falar nada que venha de mim mesmo, ó Deus, mas que tudo, ó Pai, possa estar sendo, ó Deus, falado aqui a partir do teu trono de graça. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Como eu falei, esse é um salmo de sabedoria. É um introito, é um início, não é? É a abertura do livro dos Salmos para os seus 150 capítulos e se mostra tão grandioso quanto todo o restante do livro. Porque fala aos corações das pessoas. Porque fala a respeito de comportamento das vidas de cada um de nós, dos nossos caminhos, dos caminhos que nós escolhemos. Inclusive fala dos destinos finais, das consequências às escolhas que nós fazemos, às decisões que nós tomamos. Se fizermos, queridos irmãos, um paralelo com o texto do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, se você quiser abrir a sua Bíblia, seria bem interessante, nós poderíamos fazer esse paralelo tranquilamente. Porque lá em Jeremias, capítulo 17, nós podemos verificar que ele também realizou uma analogia ao Salmo 1, quando fala a respeito do castigo de Deus sobre a nação de Israel em função do pecado em que o povo vivia. Ele diz, a partir do verso 5, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. E aí ele compara. Porque este será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E aí, mais uma vez, ele solidifica a imagem de alguém que está num lugar seco e inabitável. E aí no verso 7 ele diz, bendito o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Assim Jeremias compara a pessoa que experimenta a sequidão da esterilidade, a tristeza da certeza da solidão, como um arbusto solitário no deserto. Isso é muito profundo, irmãos. Se nós pensarmos e imaginarmos aqui, se você já teve a oportunidade de andar por uma terra muito árida, seca, né? Realmente é triste ver um arbusto, um pequeno arbusto separado lá, sozinho, seco, esturricado pelo calor. E é assim
que Jeremias compara ao homem que está longe de Deus. Jeremias compara, não é? A tristeza da certeza da solidão como um arbusto seco, solitário no deserto, com um homem feliz e abençoado, que descreve nos versículos 7 e 8, que nós acabamos de ler: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, está no Senhor. A diferença quanto à atitude é a confiança depositada na pessoa de Deus, onde o resultado é exatamente essa diferença entre o arbusto fincado em terra seca e improdutível, desértica e abandonada, a uma árvore que está plantada junto a um rio, e que mesmo no tempo mais severo de seca e de sol de verão, ele continua capaz de produzir frutos, continua capaz de ser verde, continua capaz de produzir algo bom. Por isso tudo eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite meditar a respeito de duas questões pelo menos, sabendo que esse salmo, o Salmo 1, divide-se em pelo menos dois blocos, entre o verso 1 e 3, são as constatações, não é? Ou as recomendações para uma vida feliz. E do verso 4 ao 6 é a realidade de quem vive longe da perspectiva de Deus, que vive longe do favor do Senhor, é aquele que desconsidera o peso de Deus para a vida e a bênção de Deus que Ele a todos quer derramar sobre suas vidas. Portanto, queria pensar em primeiro lugar na questão do ser bem-aventurado. E cada um de nós, e você pode remeter a sua mente aí ao Sermão do Monte, porque cada um de nós sabemos que a palavra bem-aventurado significa muito feliz, bastante feliz. Bem-aventurado é aquele que é verdadeiramente feliz. Viver bem e com o favor do Senhor significa viver bem-aventurado. Porém, o verso 1 é detalhista em falar de ímpios, pecadores e escarnecedores, quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem... Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. A palavra ímpio no hebraico, o rechaim, são as pessoas que desobedecem à lei de Deus e eram excluídas da comunhão da comunidade de fé. É importante nós lembrarmos o contexto e a característica deste texto. Esse texto é escrito para o povo de Israel. Não está falando do pastor Marcelo. Ele se aplica ao pastor Marcelo, mas não está falando ao pastor Marcelo. Está falando ao povo de Deus. Aquele mesmo que saiu da terra do Egito, aquele mesmo que se organizou em nação, que teve reis, que se dividiu como nação, que foi destruída pela sua ganância, pelo seu pecado, pela sua torpeza, pelo distanciamento de Deus. Então, o salmista, quando escreve aqui, fala de ímpios nessa característica, pessoas que desobedeceram ou que desobedecem a Deus. Por isso que aplica-se a mim e a você no dia de hoje. Pessoas que desobedecem à lei de Deus e que eram excluídas da comunhão da comunidade da fé. Era assim que viviam as pessoas que eram consideradas ímpias, Homens que, por conta de desobedecer à lei, eram excluídas da comunidade de fé. O versículo 1 também fala de pecadores, que são as pessoas que têm por hábito pecar, têm a prática do pecado, têm uma relação íntima com ele. Pessoas que, por mais que tentem, o desejo do seu coração é pecar. O versículo 1 também fala dos escarnecedores. Essas são pessoas que de forma sistemática e deliberada zombam e ridicularizam a Deus, a sua palavra e, enfim, escarnecem de Deus. Percebem, meus queridos irmãos, que essa classificação, ímpios, pecadores, escarnecedores, andar ou deter-se e assentar com eles, é, na verdade, uma progressão do comportamento no relacionamento que pode nos levar a como servos de Deus, nos
influenciarmos, a começar a imitar aqueles que desprezam a lei de Deus, que desprezam a sua palavra, que andam em intimidade com o pecado, substituindo a vontade de Deus nas suas vidas por seus próprios caprichos ou suas próprias vontades, caprichos pelos quais as pessoas se afastam cada vez mais de Deus, muitos se travestindo inclusive de servos de Deus, mas que vivem para o deleite do seu próprio coração. Homens que tomam o cuidado de guardar esse princípio constantes. Esses princípios constantes, no verso 1, evitam a realização de alianças com ímpios, com pecadores e com escarnecedores, que pode levar à assimilação e, em último estágio, à rejeição à palavra de Deus. Pense você, quantas pessoas você já conheceu que era íntima do Senhor, que buscava a sua palavra, que evitava determinadas situações, que andavam longe do pecado e que por fazerem concessões, por de repente se assentar na roda dos escarnecedores, começaram a afastar-se de Deus e a rejeitar a sua palavra. O homem bem-aventurado é descrito como alguém que evita essas associações, uma vez que elas exemplificam o caráter do pecado e da decadência do homem envolvido com eles. Sua alegria está, porém, na obra redentora de Cristo Jesus, e especialmente na obra que Cristo Jesus já realizou na sua vida. O homem bem-aventurado tem um prazer particular, tem algo que lhe agrada o coração, que enche a sua vida de esperança, como está registrado no verso 2, o seu prazer, a sua alegria, a esperança de todos os dias caminhar e saber que a vida precisa ser vivida na presença de Deus, o prazer deste estar na lei do Senhor e no meditar nela. Por isso, queridos, nós podemos afirmar que o homem espiritualmente feliz é aquele que é caracterizado pela contemplação consistente da palavra de Deus, a fim de alcançar um coração sábio, direção de Deus para a vida, obediente ao Senhor. Por último, o salmista destaca ainda que a felicidade, esse estado espiritual pleno que nós buscamos tanto viver, esse estado espiritual pleno de satisfação, de plena satisfação, que foi aquilo que eu preguei há semanas atrás, no capítulo 23 do mesmo livro de Salmos, a satisfação em Deus, exemplificado pelo salmista como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. Para o judeu, pense nisso, para o judeu e todos os habitantes da Palestina, uma realidade muito cruel e forte é o solo essencialmente árido, essencialmente difícil para o cultivo. Por isso o Antigo Testamento nos traz a ideia de uma árvore frondosa sempre como uma simbologia de bênção. Todo o Antigo Testamento trata a ideia de uma árvore frondosa como algo apropriado para significar, para simbolizar bênção. Árvores que não se plantam a si mesmos, né? Árvores são plantadas, assim como pecadores não se transportam sozinhos para o reino de Deus, eles são resgatados das trevas por meio de Jesus e a sua palavra. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim, a ideia da árvore frondosa e frutífera, que representa o favor de Deus, é a expressão perfeita daquilo que o Senhor Deus faz na vida daqueles que o recebem. Portanto, a árvore plantada junto a ribeiros de água traz um ensinamento extremamente profundo para cada um de nós. Eu queria que você pensasse comigo. Uma árvore, que é exemplo do que o salmista diz somos nós, plantada junto a águas. A ideia de que a árvore junto a águas nos traz o ensinamento de que Deus não nos faltará, não deixará de nos prover o essencial ingrediente
de que uma árvore precisa: água, os nutrientes minerais que estão na água, os nutrientes necessários para crescer frondosa, para que seja capaz de dar frutos, nutrientes que estão no solo, nutrientes que fazem, assim como Jeremias citou lá no capítulo 17, fazem com que as suas raízes sejam extensas e possam buscar água e os minerais e os nutrientes necessários, porque ela está numa posição extremamente estratégica. Aqui o salmista ilustra e ao mesmo tempo confirma pelo uso desta metáfora, a afirmação feita no versículo que precede. Pois ele mostra em que sentido os que temem a Deus são considerados bem-aventurados, irmãos. Ou seja, porque não porque desfrutam, melhor dizendo, de uma alegria infantil ou tola, sem sentido. Não, mas porque se encontram numa condição saudável, se encontram numa condição de receptáculo da bênção de Deus em todo o tempo, constantemente. Há nas palavras um contraste implícito entre o vigor de uma árvore plantada num lugar bem regado e a aparência decaída de uma árvore que viceja por algum tempo, mas que, no entanto, murcha na decorrência da aridez do solo em que ela é plantada. Com respeito aos ímpios, como o texto mesmo diz, como veremos também no Salmo 37, no versículo 5, se você quiser lá consultar, elas são às vezes como cedros do Líbano, desfrutam de uma prosperidade tão exuberante, tanto de riquezas quanto de honras, mas que de nada parece faltar-lhes para a sua presente felicidade. Não obstante, quanto mais alto se erguem e quanto mais alto expandem por todos os lados os seus galhos, uma vez não possuindo raízes bem fixadas ao solo e ao chão, uma vez não possuindo capacidade de busca de nutrientes, uma vez estando muito longe de águas, uma vez estando muito longe de um solo fértil e capaz de fazê-la prosperar, nem ainda suficiente umidade que venha trazer-lhes nutrientes, toda a sua beleza se vai, se esvai, desaparece. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas não passa por essas coisas, queridos. Quantas vezes nós precisamos escolher, diante do pecado que bate à nossa porta, continuar servindo ao Senhor e continuar tendo o direito, a capacidade, a condição de continuar em terras férteis, fornecidas e dadas pelo nosso Deus. Árvores plantadas, queridos irmãos, e é isso o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Árvores plantadas perto de um ribeiro de água, de águas que nos fornecem essas coisas, nos dá em todo tempo fruto na estação própria. Como é chato você chegar num sítio e de repente você procurar uma mangueira que no tempo de dar mangas ela fornece aquela manguinha pequena, mirrada. Como é triste você ver uma fruteira, como nós costumamos dizer, seja ela qual for, não dar frutos. Dar frutos na estação apropriada significa que, sabiamente, é possível discernir quando uma coisa deve ser feita. A ideia da árvore que dá frutos nos remete sempre à ideia de que nós podemos nos aproveitar, gozar daquele fruto da árvore para o nosso alimento. Mas eu quero que você pense também na ideia de que sabedoria da parte de Deus. Saber que é possível discernir, eu e você, como servos de Deus, como filhos de Deus, discernir o que pode e o que não pode ser feito, quando uma coisa deve e não deve ser feita. Revela
a sutileza daquilo que nós chamamos de bom senso, impondo às palavras do profeta um sentido que ele jamais imaginou, inclusive. Sua intenção nada mais ou nada menos era que os filhos de Deus vicejem constantemente e são sempre regados pelas maravilhosas graças de Deus, regados pelas influências da graça divina em todo o tempo, cuidados pelo sereno agraciador da parte de Deus, para que possam manterem-se verdes, regados de nutrientes do Senhor em todo o tempo, porque meditando na palavra de Deus, assim os estarão, de modo que tudo que lhes suceda é proveitoso para a salvação em Deus. São folhas, queridos, são árvores cujas folhas não caem e não murcham. Não depende de ocasionais abundantes chuvas. Também bebem de um rio que o alimentam permanentemente. É um rio eterno, formoso, rio de graça que desce do trono de Deus. Quem vive nas margens do Senhor, nas margens do rio que procedem do trono de Deus, jamais poderia deixar de ser feliz. Não há crise, por mais grave e dramática que seja. O servo do Senhor está sempre satisfeito no Senhor. As suas folhas estão sempre verdes, elas não murcham. Todo o tempo, a sua força e a sua capacidade de resistir são subjugadas, são deixadas de lado pela força que vem do Senhor, e a sua resistência deixam espantados aqueles que a conhecem e que veem onde ela está. Suas folhas não murcham, nunca haverá nelas sinais de decadência, sua folha permanece verde o tempo todo. Nem a mais feroz seca conseguirá destruir, conseguirá abalar a frescura, o frescor e a beleza da sua fé e a esperança que anima o seu coração e o amor dele que está depositado no seu Criador. Portanto, as folhas desta árvore nunca cairão, ela será próspera. Em tudo que o homem deseja, recursos para viver, ser frutíferos para o tempo da colheita, estar sempre bem e com aparência viçosa, vivendo uma vida próspera. A vida do crente, meus queridos, é bom que eu diga isso e que você guarde isso no seu coração, especialmente nos tempos que nós vivemos, né? Em que todas as bênçãos estão tão somente colocadas no padrão ou na caixinha das questões financeiras. Não é isso que eu estou dizendo. Não é essa a intenção do salmista. A vida do crente não deve estar fincada apenas na conquista da prosperidade financeira aqui na terra. O livro de Eclesiastes nos ensina, preste bem atenção, no dia da prosperidade fique contente, mas no dia da adversidade considera que é Deus quem manda tanto a felicidade quanto as dificuldades. E que a gente nunca sabe o que vai acontecer no amanhã. Eclesiastes 7:14. Bons e maus momentos podem se suceder nas nossas vidas, mas a sua e a minha vida tem que estar firmada tão somente no Senhor e não nas circunstâncias. O foco do Evangelho não está na prosperidade, e não é a prosperidade que diz que um crente é vitorioso ou não. Não é o muito ter, não é o possuir bens que torna um crente vitorioso ou não. É o seu comportamento independente das circunstâncias boas ou más. É a sua posição de fé mediante a fartura ou a escassez. Independentemente dos momentos bons ou maus, que mostra que para Deus, se você é próspero nele ou não. A prosperidade é que
o salmista se refere à nossa prosperidade diante de Deus. É exatamente o resultado de alguém que busca o Senhor, de alguém que deixa de estar assentando-se à roda dos escarnecedores, caminhando com pecadores e tem o seu prazer na lei do Senhor. Esta é a prosperidade do servo de Deus, a prosperidade da satisfação em Deus. Lembre-se, bem-aventurado o homem que tem o prazer na sua lei, que nela medita dia e noite, pois para ele o Senhor garante tudo o que ele fizer. Assim ele prosperará. E aí, a partir do verso 4, nós temos o inverso. A partir do verso 4, o segundo bloco deste capítulo, é exatamente o que acontece com os ímpios. O que acontece com os ímpios, portanto, diz o versículo 4, os ímpios não são assim. Eles não são plantados junto a ribeiros de águas, eles não meditam dia e noite na lei do Senhor, eles não dão frutos, eles são incapazes de manterem-se viçosos. E aí é o que o salmista está questionando aqui e lembrando as pessoas. A palavra de Deus está falando ao meu e ao seu coração. Pensemos nisto assim, a palha que o vento dispersa. O verso 4 diz, os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Vamos tentar entender um pouquinho do que é essa figura de linguagem que o salmista usou. Uma prática dos agricultores em algumas culturas, queridos, onde existem brisas e ventos, é que os grãos podem ser separados das palhas, sacudindo esses grãos para cima. O vento espalha a palha exatamente porque a palha é mais leve do que o grão. Quando você joga para cima, a palha se espalha. Assim é a vida do ímpio. Você já parou para pensar qual é a finalidade, qual é o fim da palha numa cultura qualquer? Ela é colocada para separação, e aí eu citei aqui apenas uma das técnicas, uma das formas que são feitas isso. Então, joga numa peneira, a palha voa com o vento, e o grão desce e volta para a peneira, e o grão vai ser aproveitado, o grão vai ser utilizado. A palha, ela é juntada num lugar só, depois que o vento leva, num grande local, num grande pátio, e o processo que a palha acumulada recebe é que ela recebe desprezo, descaso e, por último, quando ela torna-se totalmente imprestável, sem uso, ela é juntada e ela é queimada para voltar a dar espaço para outras palhas que virão no processo produtivo do agricultor. Este é um retrato muito fidedigno, vamos assim dizer, da vida daqueles que andam longe dos caminhos de Deus. Todos os seus sonhos são queimados. Os seus projetos são desprezados. Os seus objetivos são esquecidos. Eu quero que você olhe para o verso 1 de novo. E a recomendação que o salmista faz para que o servo de Deus, para que o justo se mantenha longe dos pecadores, dos ímpios e dos escarnecedores. Os ímpios são aqueles que se afastaram dos caminhos de Deus, os pecadores são aqueles que vivem na prática do pecado, os escarnecedores são aqueles que escarnecem de Deus, da sua palavra. Essa é a recomendação do salmista, no verso 1. Portanto, para estes está reservado a separação, o amontoar e o ser queimado, esquecendo-se dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus projetos, daquilo que eles têm no íntimo do coração, porque eles estão afastados de Deus. Enfim, vidas que não frutificam para Deus são vidas que vivem de forma seca, sem finalidade, sem propósito, tempo perdido, esforços desperdiçados. Por isso o texto diz, os perversos
não prevalecerão, ou não prevalecerão no juízo e não prevalecem na congregação dos justos. Perversos e pecadores, melhor dizendo. O caminho do perverso perecerá, queridos. É isso que diz a palavra de Deus. Pois os ímpios consideram a palavra de Deus com desrespeito, com desdém. Um dia o perverso acabará em ruína. E é por isso que o Salmo 1 se inicia dizendo bem-aventurado e conclui sentenciando que o perverso perecerá. Pois os seus frutos não são bons. Muito pelo contrário, são frutos maus. O verso 5 e 6 diz: portanto, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece os seus caminhos, o caminho dos ímpios, e este perecerá. No 5º versículo, o profeta ensina que uma vida feliz depende de uma sã consciência. E que, portanto, não é de se admirar que o ímpio de repente se veja sem aquela felicidade que ele julgava possuir. E há implícita nas palavras uma espécie de concessão. O profeta tacitamente reconhece que os ímpios se deleitam e desfrutam e triunfam durante o reinado de uma desordem moral estabelecida no mundo. Justamente como os ladrões que fazem festa quando vão gozar do fruto do seu roubo em lugares onde as pessoas não podem achar, nos seus esconderijos, não é? E vivem ali de maneira regalada, usufruindo de algo que não lhes pertence. Ele nos assegura, porém, que as coisas nem sempre correrão bem em seu presente estado de vida e que nós podemos chamar o seu estado de confusão de vida. E que quando forem reduzidas ao seu real estado, tais pessoas ímpias vão perceber, se verão inteiramente privadas dos seus prazeres, daquilo que trazem alegria para os seus corações, alegria no sentido aqui bem resumido, né? Aquela alegria que tem hora para começar e hora para terminar, né? Privadas de seus prazeres, e perceberão que foram enganadas, se imaginando felizes ou se percebendo felizes. E assim, é possível perceber que o salmista apresenta o ímpio como sendo uma pessoa miserável, afastada de Deus. Visto que a sua felicidade não procede de uma consciência renovada, transformada em Deus, conformada aos princípios da sua palavra. Ao que eu quero lembrar, o que diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, quando Paulo afirma assim: não vos conformeis com esse século. Quando Paulo diz isso, ele diz: olhe para este mundo, mas não se conforme a ele. Não tome a sua vida à forma que este mundo oferece. Não tome ou não torne a sua vida em conformidade com o que esse mundo prega, mas se transforme. Mas se transformar pelo quê? Pela renovação da sua mente, uma nova e sã consciência estabelecida nos princípios do Evangelho. Fomentada, estabelecida, estruturada em Cristo Jesus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente não cabe mais essas coisas que o mundo oferece. A sua mente não cabe mais essas coisas que a cultura oferece. Essas coisas que o mundo oferece não podem mais, não devem mais, não fazem mais parte da sua vida, da sua história, da sua consciência. Portanto, transforme-se pela renovação que Cristo já iniciou na sua vida. E experimente a boa vontade de Deus, experimente a agradável vontade de Deus, experimente a perfeita vontade de Deus. Ele não nega que antes de comparecerem a juízo, o salmista, todas as coisas foram bem-sucedidas, mas nega que sejam de fato felizes, a menos que tenham substancial e inabalável integridade de caráter para se manterem assim
pois a genuína integridade dos justos se manifesta tão somente quando é provada. É verdade que o Senhor exerce juízo diariamente quando faz distinção entre justos e injustos, entre justos e perversos, visto, porém, que isso só é feito parcialmente na vida, devemos olhar mais para frente. Devemos olhar para o alto, devemos olhar para o Senhor, se quisermos prevalecer na Assembleia dos Justos, se quisermos estar em comunhão com Deus quando lá estivermos, se quisermos, quando diante de Deus estivermos, de joelhos dobrados, juntamente com todas as pessoas de todos os tempos, declarando glórias a Deus, glórias ao Cordeiro de Deus. Se quisermos prevalecer nesse grande momento, meus queridos irmãos, precisamos ser transformados e buscar a presença de Deus em todo o tempo, da qual o salmista faz menção aqui, esta Assembleia. Para encerrar, queridos irmãos, eu queria pensar com você. Há muitas pessoas querendo saber qual é o segredo da felicidade. Contudo, não encontrarão em livros de autoajuda, não encontrarão em pensamentos filosóficos, não encontrarão na sabedoria humana as bem-aventuranças que Jesus falou lá no Sermão do Monte, a bem-aventurança que o salmista fala aqui neste capítulo, não pode ser encontrada no sucesso profissional ou no sucesso a que você está acostumado a ter ou o que você se ressente de não ter. Nem muito menos a felicidade, que é a fórmula que as pessoas buscam tanto na vida, pode ser encontrada no pecado. Por mais prazeroso e legal e entusiasmado que seja, pois a satisfação plena da alma só pode ser preenchida numa vida com Deus, com o Criador de cada um de nós. Mas como viver uma vida plena com Deus? O Salmo 1 é mais do que suficiente para nos dar essa resposta acerca dessa pergunta, pois a satisfação que o Salmo aponta apenas para uma vida que vive plenamente em Deus e que também pode nos levar à plena comunhão com o Pai. Sabe o que foi que Jesus disse em João capítulo 14, verso 6? Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não sei, assim, é um verso tão falado, assim, a gente prega tanto sobre ele, escuta esse verso desde as menores salas da EBD, e graças a Deus eu tive o prazer de passar por praticamente todas, novos convertidos, de crianças, de adolescentes, em todas as faixas etárias, não é? E tanta gente, meus irmãos, procurando o caminho, tanta gente desconhecendo a verdade, tanta gente buscando a Deus por caminhos diferentes do que a palavra de Deus apresenta. Aquela frase, aquele jargão popular que diz assim, olha, todo caminho dá na venda. Todo caminho dá na Rua da Matriz, como se costuma dizer lá em Caruaru. É mentira para a palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, nenhum caminho que não seja Jesus leva a Deus. Porque Jesus acabou de dizer para a gente hoje: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Absolutamente ninguém vai a Deus se não for por mim. Jesus é o mais bem-aventurado dos homens, queridos irmãos. Por isso, pois a sua vida inteira, ele foi um com o Pai. Ele afirmou isso em João 10:30. Eu sou um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Sua satisfação sempre esteve em fazer a vontade daquele que o enviou. Ele falou isso em João capítulo 4, verso 34. Seu deleite, assim como o salmista recomenda, o seu deleite na palavra de Deus o fazia meditar de dia e de noite nas maravilhosas bênçãos do Senhor, nas maravilhas de Deus.
Seu testemunho atraía as pessoas a si, a sua boca estava sempre cheia de graça, proclamando o reino de Deus com sabedoria e amor, e assim é a árvore plantada junto a ribeiros de água. Irmãos, o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Eu e você, nós como igreja, somos representantes de Jesus aqui no meio do caos. E no meio do caos nós precisamos nos manter verdes, com as nossas estruturas bem postas num lugar deserto, mas que não nos faltará o suprimento do Senhor, nunca, jamais. Quando assim estivermos e todas as vezes que as pessoas olharem para nós, eles vão identificar algo diferente, porque destoa da realidade do que o mundo oferece, destoa daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. Eu escutei de um pastor amigo meu, outro dia, algo muito interessante, muito interessante. Ele disse assim: Marcelo, você já parou para pensar que as pessoas hoje em dia, o mundo hoje em dia, caminha para a ideia do cinza, do opaco, daquilo que não expressa, não expressa cor, não expressa a vida. Eu disse: é verdade. Ele disse: olha, o livro que tem agora, que inclusive eu não recomendo para ninguém, estou só citando como exemplo, tá? O livro que tem agora, que está famoso, isso foi há uns 3 ou 4 anos atrás, famoso, que está todo mundo querendo ler, os 50 tons de cinza, não sei quantos tons de preto, enfim. Você já parou, ele dizia, você já parou para pensar o quanto Deus foi rico quando criou o mundo? O quanto Deus foi cuidadoso e detalhista quando criou uma árvore, para a gente só ficar no exemplo do que diz o Salmo. O tronco é marrom, os galhos são marrons também, mas tem uma outra tonalidade, não é? As folhas são verdes. Se você abrir a terra e olhar as raízes, elas são, a maioria delas são escuras, mas se você lavar, elas são mais claras do que o tronco. É interessante o quanto Deus foi detalhista. Eu li um livro de Max Lucado uma vez em que ele falava da beleza da criação de Deus e exatamente dava o exemplo do quanto Deus foi gracioso e era um Deus vibrante com aquilo que estava fazendo. Tem cavalo branco, tem cavalo preto, tem cavalo marrom, tem a zebra que é branca e preta ao mesmo tempo, não é? Tem cachorro de várias raças, tem animais dos mais diversos. Você já parou para pensar no tamanho da imensidão das cores dos pássaros? O quanto Deus foi gracioso, generoso na sua criação. E nós aqui estamos vivendo muitas vezes vidas como que a nossa árvore estivesse plantada no deserto, sozinha, numa terra árida. Eu quero que você pare para pensar como é que tem estado a sua vida. A presença de Jesus convertia as pessoas das suas más conversações. A presença de Jesus, a postura de Jesus, aquilo que Jesus representava aqui na terra como um homem bem-aventurado, fazia com que as pessoas mudassem as suas vidas e fazia dele canal de bênção para as pessoas. E eu e você, como estamos? Portanto, para ser bem-aventurado, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Eu quero que você pense nisso. Você que talvez ainda não fez a sua escolha pelo Senhor Jesus, para ser bem-aventurado, queridos, para poder ter uma vida próspera, para que você tenha prazer na lei de Deus, você precisa acrescentar na sua vida o Senhor Jesus, a fim de que você tenha paz, conforme está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Desfrute da comunhão do Senhor por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Pela palavra e pelo Espírito, Cristo fará de você uma bênção. Cristo fará de você um abençoador, um cidadão dos céus que estará na Assembleia dos Justos, prevalecendo e permanecendo na presença de Deus. Jesus é um instrumento para levar as pessoas a Deus. Nós podemos ser esses instrumentos porque Ele nos deixou essa missão. Pois a sua vida, a vida de Jesus, será como um farol. A vida de Jesus é como um farol. A minha e a sua
deverá também ser uma vida como um farol que aponta para o porto seguro da vida daqueles que estão no mar bravio e não conseguem se sustentar. Nós precisamos ser esse farol que aponta para Jesus. Precisamos ser esse farol que diz às pessoas: olha, o caminho é aquele, a verdade é aquela, e por meio dela nós vamos a Deus. Que tipo de árvore, meus queridos irmãos, nós temos sido? Temos sido árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que temos conseguido dar os nossos frutos na estação própria, em todo o tempo dando frutos. Nossos frutos têm sido frutos bons no tempo certo, na estação apropriada. Jesus certa vez disse, lá em João também, capítulo 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, pense, querido, é certo que em Cristo o nosso fruto é sempre bom, abençoador, impactador de vidas através da graça de Deus. Como está a sua vida? Como estão os seus frutos? Eu quero que você pense nisso. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Permitindo-lhe que Ele faça tudo na sua vida, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele afirmou, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Lembra da ideia da palha? A semelhança do ramo que se seca e que se apanham e que se juntam e que são lançados no fogo. João capítulo 15, versículo 6. Escolhe, pois, o Senhor Jesus. Entregue sua vida a Ele. Diga a Ele, Senhor, eu quero frutificar, assim como são os frutos do Espírito. Quero frutificar com amor, com paz, com alegria. Quero frutificar com longanimidade, com benignidade, com bondade. Quero frutificar com domínio próprio, louvando e exaltando ao Senhor em todo o tempo, dando bons frutos e gozando da certeza e da alegria, da felicidade de ter sempre, em todo o tempo, os nutrientes necessários para viver uma vida que glorifique ao Senhor. Portanto, se nós tivéssemos que dar um título a essa meditação de hoje, seria a árvore de bons frutos. Que nós possamos ser árvores de bons frutos, glorificando ao Senhor em todo o tempo, vivendo a vida que o Senhor quer para nós, vida abençoada, vida na palavra de Deus, vida próspera, vida que prevalece na Assembleia dos justos, na congregação dos justos e que prevalece no dia do juízo. Isso tudo é realidade, irmãos. Isso tudo não é brincadeira. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Que o Senhor Jesus possa ser um com o Pai em você. Que as pessoas que te cercam possam ver Jesus em você. Que você tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Se você ainda não teve, ore dizendo a Ele, Pai, eu entrego a Ti a minha vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado, Deus, por mais um culto que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por tantas pessoas, ó Pai, que nos acompanham nessa noite. Te louvamos pela vida de cada uma delas. Que o Senhor, ó Deus, possa multiplicar a sua bênção sobre cada uma delas. E que, ó Deus, todas, ó Pai, possam conhecer o como é bom e gratificante conhecer a verdadeira felicidade em Cristo Jesus de estar plantado junto a ribeiro de águas, dando frutos na estação própria, cujas folhagens não caem e continuam sempre verdes, abençoando e sendo abençoada, mesmo num tempo de grande aflição, mesmo num tempo de grande divergência, Pai. Te rogo essas coisas, Deus. Te peço essas bênçãos, ó Pai, no santo nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo, ó Pai, aqui desta igreja, Congregação Luz da Vida, Batista Luz da Vida, e com todo o povo espalhado na terra. Amém. Deus abençoe sua vida e uma boa semana.